Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia e hoje a gente está numa dobradinha da Unicid, trazendo os professores e dessa vez a gente estou revendo aqui, conversando novamente com a querida Rosemary, que é hoje a atual coordenadora lá do programa da Unicid de mestrado e doutorado. Ela vai se apresentar um pouquinho melhor, mas estamos aqui com uma grande honra. Foi um pedido que aconteceu ao vivo no podcast do André Mendes, está se concretizando aqui e queria agradecer a sua presença. Rose, seja muito bem-vinda. Leandro, muito obrigada, ao Rafael também, por estar aqui com vocês no Fisiortopedia. E como você disse, o André veio trazer, falar um pouco de ergonomia, e é um prazer para mim estar aqui também para falar um pouco da minha área de atuação. Você falou, eu estou coordenadora nesse momento do programa, mas sou pesquisadora principalmente, da área de saúde do trabalhador já há muitos anos, desde que eu cursei o meu mestrado, comecei em 99 lá na UFSCar, e também fiz o doutorado na área, e desde então a minha atuação vem sendo focada desde intervenções, no contexto da intervenção, da avaliação de fatores de risco no ambiente de trabalho, de exposição, da identificação desses fatores, e no momento a gente está trabalhando, a gente trabalha com projetos dentro da intervenção. A gente teve uns estudos sobre job rotation que foram muito importantes. Nosso estudo foi o primeiro ensaio controlado aleatorizado mundial sobre o assunto. É um artigo que também nos permitiu, em 2019, eu participei de uma conferência muito importante da minha área em Bolonha, onde eu palestrei lá para falar do tema. A gente estuda muito programas de exercício no ambiente de trabalho, nosso grupo. A gente tem estudado pausas, Então, e nesse momento a gente está com um grupo que está estudando avaliação. Então, assim, é um prazer estar aqui falando para vocês desse tema, que é tão importante, ao mesmo tempo, eu entendo, às vezes, desconhecido para alguns, Uhum. Do quanto que essa área tem diversidade, de atuação. Muito bom, Rose, sensacional. Então a gente vai trazer um pouquinho dessa bagagem toda da Rose, E esse episódio também tem o objetivo da gente divulgar um projeto que ela está realizando agora. Ela vai falar mais detalhadamente depois, mas já peço para vocês ficarem aqui, continuarem, divulgarem o projeto e ajudarem respondendo o trabalho, E Rafael Crescicalante, tudo bom, Rafa? Tudo ótimo. Eu diria que é um prazer aí, Rose, ter você aqui com a gente. Eu tenho hoje, acho que vestido um outro chapéu, assim, estando diretamente ali como, a parte de health tech falando e olhando para esse setor de saúde corporativa. Eu acho que a gente vai trazer algumas discussões legais, porque o crescimento do mercado de saúde foi exponencial nos últimos 2 anos. Eu estava vendo alguns dados que a gente saltou basicamente de 500 health techs no Brasil para quase 1.000 nos últimos 2 anos. Então, teve um crescimento de quase 60% de health techs durante a pandemia, e a maioria delas está voltada para a saúde corporativa. Então, acho que está na cara que esse setor de saúde está apostando bastante na saúde do trabalhador ou em soluções para essa saúde. Acho que é uma discussão aqui se realmente essas estratégias estão sendo propostas são ou não efetivas, Uhum. Mas, com certeza, é a grande aposta do mercado para usar um termo que o pessoal fala nesse meio, que é escalar, Muitas pessoas e empresas olham para a empresa e para os colaboradores como a oportunidade de crescer, Então, a gente está vendo realmente muita coisa surgindo, a maioria talvez não por um crivo científico, e eu acho que essa discussão pode dar uma luz aí, sobre onde estamos e para onde vamos com relação a isso. O que é hype e o que é, de fato, possibilidade de atuação, nessa área.
Então, acho que vai ser uma discussão bem legal. Sensacional. E assim como o Rafa disse, né, juntando um pouco do que a Rose também falou, eu acho que a gente está num episódio que é para tentar também melhorar o entendimento de uma área que muitas vezes é muito simplificada por algumas ações muito simples, né, que seria uma ginástica laboral, por exemplo, ou coisa do tipo, mas a saúde do trabalhador ela é muito mais ampla. E a gente discutiu bastante no episódio com o André e a Rose, eu queria que ela começasse falando um pouquinho de toda essa a visão dela dessa evolução da saúde do trabalhador e até como que você chegou nessa linha de pesquisa, né? Então, assim, a Rose é uma referência nesse assunto hoje e eu sei que tem um grande histórico. Ela tem o laboratório de análise mais biomecânica lá também na Unicid. Eu queria entender bem como que foi toda essa evolução que você vê da pesquisa, o entendimento da saúde no trabalhador e as pesquisas científicas em paralelo disso, Rose. Então, por favor. Bom, obrigada, Leandro. O Rafael trouxe aqui, eu acho que pontos muito importantes. Eu acho que é uma área dentro da saúde, mas é uma área dentro de um ambiente corporativo, né? É a saúde e o ambiente corporativo. E quando a gente pensa no resultado disso, é muito importante a gente unir essas duas coisas, né? Eu, como pesquisadora, eu procuro estar sempre diretamente vinculada a ações práticas, ao que está acontecendo na indústria, nos ambientes de escritório. São esses dois principais focos. O foco industrial é o meu maior foco de pesquisa, mas a gente tem ambientes e contextos ocupacionais muito diversos, e é muito importante a gente entender que isso é preciso que você compreenda o trabalho, né, para fazer as melhorias, e que a gente possa também entender que uma empresa ela tem fins lucrativos, né? Então, não romantizar, quer dizer, a gente precisa cuidar da saúde dentro de um contexto, né? Não é um foco só na saúde. Então, eu só consigo ter projetos, seja de pesquisa, para que a gente tenha resultados aplicáveis, né? A ciência na prática mesmo, quando a gente consegue unir essas duas coisas. Eu comecei eu falei em 1999, quando eu entrei no mestrado, eu terminei a graduação, eu já entrei no mestrado, e eu tive a oportunidade na graduação de fazer uma iniciação científica com crianças, né, principalmente com PC. E, naquele momento, meu interesse pela área, mais voltada para a ergonomia, era para gerar adaptações para essas crianças, né, que eu tinha uma pesquisa lá na Unesp, eu fiz em Marília, na Unimar, minha graduação. E Legal. quando eu fui minha orientadora, Lígia, né, foi uma pessoa muito importante para mim, de iniciação, ela estudou na UFSCar. E a professora Helenice, sempre ela foi uma pessoa referência mesmo no Brasil. Ela, dentro da fisioterapia, ela começou as pesquisas nessa área. Então, eu acho que ela é uma referência no âmbito da pesquisa e da pós-graduação, dentro da área de saúde do trabalhador, mas eu não posso deixar de dizer que quem realmente construiu, alavancou na prática a área foram os próprios profissionais, né? Porque muitos profissionais tinham conhecimento da área de ortopedia, então, por isso talvez ainda, hoje mudou muito, tá? Muitos profissionais são altamente especializados e atuam com saúde do trabalhador, conhecedores da área, mas essas pessoas vieram de outras áreas. E aí trouxeram muitos dos conhecimentos para a área de saúde do trabalhador, porém, como a gente já tinha até, né, conversado em outro momento, por exemplo, com foco mais de tratamento, como a gente faz na ortopedia, né? A intervenção para o tratamento. Mas a área de saúde do trabalhador, e eu acho até que até me sinto um pouco assim, olhando para a minha retrospectiva profissional, né? Como foi uma área nova e as pessoas foram descobrindo a atuação dentro da área, essa descoberta, né, gerou em alguns momentos uma certa confusão do que a gente deveria fazer dentro da área, né? Qual que é o papel
desse profissional dentro da área. E a gente tem políticas públicas dentro, né, da saúde do trabalhador, que elas são políticas muito claras, né? E nós temos também o nosso Conselho Federal, o COFITO, que na resolução 465, ele traz um pouco sobre as diretrizes da área de saúde do trabalhador. Mas o que a gente percebe nessa resolução é que a resolução ela foi escrita pela experiência dos profissionais que atuam na área, né? E ela ainda mescla um pouco, se você olhar para ler a resolução, você vai ver que tem muito do entendimento da ortopedia ainda. Então, resgata, por exemplo, a questão da avaliação da ortopedia ao mesmo tempo que fala de perícia, né? Que é um campo que olha para o risco e olha para a patologia, né? Para tentar relacionar, né? Fazer o nexo causal. Então, e a área tem uma série de ações, né? De atividades profissionais, né? Atuação profissional. E é uma área de especialidade que tem o seu registro profissional, né? Dentro dessa classificação brasileira de ocupações, a gente hoje tem a fisioterapia do trabalho ali. Então, você pode ser contratado e ser registrado como fisioterapeuta do trabalho. Então, isso é muito legal para a área. Então, mostra, e eu vejo, assim, muitos profissionais que hoje atuam dentro das empresas, como houve um crescimento, né? Então, eu estou há 20 anos, né, nessa área, e eu acho que todos os dias aprendendo com ela, porque ela tem muito movimento, né? Ela tem tido muitas mudanças, né? Ela não é estanque, ela não é fixa, Por quê? Porque o trabalho muda. Então, o contexto de trabalho, né, como a gente vê na pandemia, mudou. O contexto de trabalho relacionado à mudança sociodemográfica no Brasil, como o etarismo, né, a mudança etária, tem trazido a necessidade de mudanças na atuação. Quando as empresas, né, quando foi obrigatório, né, a inclusão de pessoas com deficiência no ambiente ocupacional, houve a necessidade da atuação do fisioterapeuta para inclusão dentro de um contexto que é o contexto de trabalho. Então, com isso, a gente vê o quanto que a área teve evolução, né, nos últimos anos, e claro, né, como você disse, Leandro, não dá para dizer que a área de saúde do trabalhador é fazer ginástica laboral depois de tudo que eu falei aqui, né? Por favor, Só né? isso, né? Eu acho que é bem interessante, Rose. Eu gosto muito dessa fala de mostrar, né, essa evolução. Acho que é uma coisa que muitos não sabem como que ela está bem estruturada já e tudo. E também aproveitar e perguntar quais são as principais competências, se a gente for falar, né, um especialista de saúde do trabalhador, o que é esse, além a gente, né, sempre falou dessa expansão, não é uma fisioterapia musculoesquelética tradicionalmente, o que é essa diferença que a gente falou, né, da ortopedia, traumato, com a área de saúde do trabalhador, e quais seriam essas competências que uma pessoa que quer se especializar precisa ter para ele ser considerado um bom especialista? Uhum. Bom, eu penso que primeiro é o olhar na atenção à saúde, né? A atenção à promoção e prevenção, o foco na promoção e prevenção das doenças é maior do que na reabilitação. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, exige que a gente saiba fazer educação em saúde. Não que eu não tô dizendo aqui que quem reabilita não tenha que fazer, mas eu acho que o olhar para a educação, para a promoção, é difícil, você tem que ter habilidades para desempenhar esse papel, né? Então, as pessoas têm conhecimentos e instrução, nível de instrução diferentes, você tem que elaborar programas específicos para essa população. As pessoas precisam, né, os trabalhadores precisam ter consciência da necessidade de mudança,
né? Porque eu digo sempre assim, é muito mais fácil você atender alguém que está com dor do que quando você não tem nada e você precisa convencer, né, seja um trabalhador, qualquer outra pessoa, que ela precisa se cuidar, ou cuidar da sua saúde, né? E, além disso, né, quando eu falo de promoção, eu fiz o meu pós-doutorado nos Estados Unidos, eu fiquei lá em 2014, 2015, eu acompanhei a implementação pelo governo americano de um programa que chama Total Worker Health, Uhum. que é saúde total para os trabalhadores. Então, é esse olhar de que saúde do trabalhador, e aí eu estendo isso para a fisioterapia, seja só a questão musculoesquelética, como você falou. Uhum. Então, hoje, toda a fisioterapia, através da World Physiotherapy, né, do WC, da Associação Internacional, vem discutindo essa questão de que a gente tem que educar os nossos pacientes, orientá-los, que fazer exercício, atividade física, né, é muito importante. Uhum. Dentro da saúde do trabalhador, tem desfechos muito importantes para a saúde que eu tenho que olhar além da questão musculoesquelética. Por exemplo, o sono, qualidade do sono. Qualidade do sono afeta muito as dores, as ocorrências de dores musculoesqueléticas. Comorbidades são fatores importantes para a dor, para a ocorrência, né, para queixas, ao mesmo tempo para melhora do quadro álgico. Do quadro de... Então, são questões relevantes. Ser ativo fisicamente. Quem trabalha, eu estou olhando para o adulto, né, que eu acho que a maioria da população, apesar, né, de a gente estar falando de trabalhadores, mas todos nós somos trabalhadores, mas o trabalhador tem que estar preparado para o trabalho, seja física e emocionalmente. Quem está trabalhando é mais saudável, é mais... não capaz, mas assim, ele tem um diferencial se a gente comparar alguém que está trabalhando e alguém que está afastado do trabalho. Porque quem está trabalhando tem que ter algumas habilidades para estar ali, senão não estaria, né? Senão estaria fora do trabalho. O profissional que atua diretamente, porque quando a gente fala de saúde do trabalhador, a gente tem aquele profissional que está dentro da empresa, atuando ali dentro, seja como contratado, seja como terceirizado. A gente tem uma pesquisa que foi publicada, se eu não me engano, em 2020, que a gente fez um levantamento sobre o perfil do fisioterapeuta do trabalho, foi publicado numa revista americana. A gente vê que a metade dos fisioterapeutas são terceirizados e a outra metade é contratado mesmo, carteira CLT dentro da empresa. Mas a gente também tem os fisioterapeutas que estão nas unidades básicas de saúde, no SUS, seja na atenção primária, lá no postinho, seja aquele que está no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, que são os CERESTs, né, que tem lá um atendimento. A gente tem os fisioterapeutas que atuam com saúde do trabalhador, que fazem perícias e que ajudam, né, nessa identificação. Eu sei que falar de nexo causal é muito complexo, acho que é um tema que eu não gostaria de entrar em detalhes, né, essa relação causa e efeito, né, muito difícil, né, para ser feita, mas acho que daria um podcast só sobre esse assunto. Mas é uma outra área de atuação, né? Assim como a ergonomia, né? O profissional que atua com análises e com melhorias, né? Que eu falo que a ergonomia ela trata do desempenho e do bem-estar no trabalho, esses são os principais objetivos da ergonomia, é uma outra área. Então, eu tenho que ter todas as habilidades e competências que um profissional fisioterapeuta tem em várias especialidades, porque se eu estou trabalhando com uma pessoa com deficiência, se eu tenho que alocá-la para uma atividade laboral, você concorda que eu tenho que entender de neuro, que eu tenho que entender de prótese e órtese, que eu tenho que entender de ortopedia, né? Eu tenho que ter conhecimento amplo da atuação, porque eu preciso alocar alguém no trabalho que tem uma limitação, mas a limitação não impede que ela trabalhe. Ela pode ter a limitação, mas isso não vai ser um impeditivo para o trabalho. Isso é muito legal, porque eu estou falando
de uma deficiência, mas eu estou falando, né, de dar condições para que ele trabalhe. Então, e quando a gente olhou para essa pesquisa que nós fizemos e perguntou qual era o local que o fisioterapeuta estava, a gente vê que é muito diversificado. Então, da mesma maneira que tem fisioterapeutas que fazem ginástica laboral e que vendem esse serviço, tem outros que trabalham com ergonomia, outros trabalham com perícia, outros trabalham com pessoas com deficiência dentro das empresas, e todas no mesmo contexto, que é a saúde do trabalhador, né? Então, o que eu vejo é que acaba que o profissional acaba tendo se ele vai para a ergonomia, ele tende a entender mais da indústria, conhecer um pouco de processo produtivo, mas se ele vai para a área de inclusão, né, ele vai olhar para outras facetas dentro da fisioterapia, mas ele não deixa ele tem que conhecer o trabalho, né, porque ele vai incluir, e o trabalho é complexo, você tem que entender o trabalho, as demandas do trabalho, né, para que você, quer dizer, sai um pouco daquela questão do físico funcional só, do olhar físico funcional, e vai para assim, a capacidade para o trabalho, né? Eu tenho uma experiência que me marca sempre dou esse exemplo. Eu tinha um estágio numa outra universidade que eu trabalhei, em Bragança, e a gente tinha um funcionário que era um adulto com PC, que era estagiário do departamento jurídico. Certo. E os meus alunos faziam estágio em saúde do trabalhador dentro da universidade. E assim, quando a gente foi, né, pediram para a gente avaliar, para saber se esse estagiário com paralisia cerebral teria alguma necessidade de adaptação, a gente viu que ele já se adaptou, ele já tinha suas próprias adaptações, né? E aí que eu deixo uma reflexão, a gente ficou um pouco perdido na época, quais ferramentas eu deveria usar para classificar a capacidade dele para execução daquela atividade ocupacional. Veja que não basta que eu faça uma avaliação física e funcional, porque o que me importa não é a limitação, mas a capacidade, né? Sim. A habilidade que ele tem. Então, eu acho que é muitas as habilidades que um profissional precisa ter, e aí depende um pouco do foco de atuação. Porque mesmo na saúde do trabalhador, eu tenho que ter, às vezes, eu não consigo dar conta de atuar com tudo ao mesmo tempo. Sim. Né? Com todas essas frentes. Então, eu tenho que escolher e aí me capacitar para aquela atuação que foi definida, né? Perfeito. Eu queria até aproveitar, a tua fala, para te fazer uma pergunta que é, assim, eu vou abrir o escopo, mas a gente pode fechar e falar da físio especificamente, né? Boa parte dessas empresas que eu comentei, que hoje tem propostas de soluções para a saúde do trabalhador ou saúde corporativa, elas vão por diferentes caminhos, mas, no geral, elas vão para uma perspectiva de gestão de saúde populacional ou atenção primária, e todas elas vêm para tentar solucionar uma problemática que é o fato de hoje condições de saúde serem o segundo principal motivo de custo e gastos nas empresas, né? Coisa fora de salário, saúde é sempre o principal motivo de gasto. E a tese de quase todas essas empresas, sejam elas gestoras de saúde ou sejam elas startups, self-techs, é que, através de uma série de intervenções, elas conseguem reduzir, né, custos e sinistros e, com isso, levar uma economia. Mas, assim, no mercado, poucas conseguem provar que fazem isso de fato, até porque a informação está muito fragmentada no sistema de saúde, né? No geral, o gasto está com a operadora, essas empresas não necessariamente têm acesso ao custo, ao gasto, ao sinistro. Então, assim, é uma promessa que elas fazem, muitas vezes sem conseguir comprovar. Mas a minha pergunta é, como é que está isso na evidência, assim? Quando eu sei que saúde do trabalhador é uma coisa bem ampla, tem os aspectos legais vinculados a isso, tem aspectos relacionados à inclusão, você trouxe, né, uma perspectiva ampla, mas quando a gente pensa realmente no que você falou, assim, de soluções de prevenção, promoção, atenção primária, como é que isso está, assim? O quanto que existem soluções que de fato são eficazes, custo-efetivas, na nossa área e, se possível, além também?
Bom, estudos de custo-efetividade nós praticamente não temos na área, porque é uma área que ainda tem alguns temas muito relevantes com poucos estudos, tá? Eu dei o exemplo do rodízio, que é um tema que se discutia muito. Aqui no Brasil, muitas pessoas implementavam o job rotation, essa troca de trabalhadores de função, né? Pensando na redução de sobrecarga musculoesquelética, mas isso nunca tinha sido estudado, né? Com um ensaio controlado, né? Com uma metodologia adequada. E a gente provou, por exemplo, que o rodízio não funciona. Nós fizemos durante um ano esse estudo, numa grande empresa. Foi uma solução que o Ministério Público do Estado da Bahia nos permitiu realizar essa pesquisa, porque eles tinham tentado outras intervenções nessa indústria, que tinham muitos afastamentos de trabalhadores, tá? E isso é muito difícil de ser feito, tá? Essa intervenção é muito difícil. Ela envolve questões organizacionais, valores salariais, a não possibilidade de você fazer troca de alguns trabalhadores, né? Então, e mesmo assim, no final do estudo, a empresa optou por manter o rodízio, mesmo a gente levando o resultado de não ter havido efetividade. Mas a intervenção, apesar da gente estar falando de ginástica laboral, eu queria trazer que os estudos que têm evidência de efeito, né, de intervenção dentro do ambiente de trabalho, porque os estudos que a gente tem, né, que a gente até costumo comentar isso com os meus alunos, é aquele at the workplace, é aquele feito no local de trabalho. E aí eu quero ampliar essa visão da ginástica laboral, porque o modelo de ginástica laboral que a gente faz no Brasil é muito diferente do que a gente faz fora do Brasil. Por quê? Pela autonomia dos trabalhadores. Muitas vezes eles fazem exercícios at the workplace, mas de forma mais autônoma, tá? Esses programas de exercício, em qualquer quantidade e frequência, quanto mais vezes por semana, menos tempo, até 5 minutos, tem mostrado uma redução das queixas musculoesqueléticas. Tá? O maior número de pesquisas que nós temos na área são sobre programas de exercício no ambiente de trabalho. Se você faz em menor frequência, um tempo maior, por exemplo, de 15 a 20 minutos, é o tempo que seria ideal. Mas vejam, há evidências de que quem tem dor tem redução da dor, mas não tem evidência de que um programa que previne dor, que evita, porque a dor ela é multifatorial. Então, o programa de exercício sozinho não faria isso, porque a causa da dor tem diferentes fatores, né? E também o número de participantes desses estudos de prevenção são muito pequenos, né? Então, provavelmente isso também seja um viés para os resultados, né? Pode até ser que no futuro a gente tenha algum resultado a respeito disso. Mas, como eu disse, quando a gente olha para a saúde do trabalhador, a gente tem um olhar bem amplo, mesmo dentro da fisioterapia, tá? Mesmo eu, fisioterapeuta, eu não posso ter um olhar só quando eu estou lá dentro da empresa, porque a empresa ela deve atuar com um profissional da psicologia, com assistente social, com outros profissionais, não só com a gente, é um trabalho integrado mesmo. Então, o que eu posso dizer é que os estudos, por exemplo, eu tenho alguns estudos, eu até trabalho isso com os meus alunos de graduação, a gente trabalha revisões sistemáticas sobre intervenções no módulo da graduação. Esse semestre eu trabalhei com eles sobre esses temas, né? Então, por exemplo, programas de reeducação alimentar e programas de exercícios combinados, né? Quando dentro da empresa você também tem o apoio, né? Porque, por exemplo, programas alimentares são complexos, você faz ele dentro da empresa e depois a pessoa fora da empresa, no ambiente domiciliar, em casa, não consegue manter a dieta, ou não consegue manter um programa de exercícios, né? E quando eu falo de desfecho em saúde do trabalhador, é muito importante a gente pensar que a dor não é o desfecho mais importante. O desfecho mais importante é que o trabalhador se mantenha trabalhando bem, saudável, né? Eu posso ter dor,
mas essa dor precisa ser controlada, por isso, então, um acompanhamento, um profissional que fica acompanhando a saúde geral, a capacidade para o trabalho, a gente tem o ICT, que é um índice que foi desenvolvido pelo Instituto Finlandês, que a gente usa muito aqui no Brasil, foi traduzido e adaptado já há muitos anos, olhar para a capacidade para o trabalho. Esse instrumento, por exemplo, ele olha para a capacidade física e mental do trabalhador. E aí a gente quer evitar que ele se afaste do trabalho, porque afastamento do trabalho é um desfecho complexo de se avaliar. Né? Por exemplo, eu quero avaliar uma intervenção que evite o afastamento do trabalho. Eu vou dizer para vocês que é complexo. Eu tenho que ter um N grande, eu tenho que fazer um estudo de alguns anos, num ano é um tempo muito curto, porque o que define alguém se afastar do trabalho, e aí eu vou trazer um pouco da minha experiência também, não é dor. A dor, ele vai demorar muito tempo para tomar essa decisão de se afastar do trabalho, sabe? Mas não é isso, é porque ele está exausto do trabalho, talvez tenha lá um quadro de burnout. É muito complexo, ele não está mais satisfeito com o trabalho. E mais complexo ainda, que é outra questão, é retorno ao trabalho, que é um desfecho importante dentro da saúde do trabalhador. Ele ficou afastado, e na literatura a gente tem claro isso. Quanto mais tempo um trabalhador fica afastado do trabalho, mais difícil ele voltar para o trabalho. Você incorporar ele novamente ao trabalho, né? E aí a saúde mental dele piora muito. Então, a gente também tem estudos que mostram que se você conseguir mantê-lo dentro do trabalho, ativo, a saúde dele vai estar melhor e você vai conseguir trabalhar isso melhor, né? Estar trabalhando é um desfecho bom, positivo, apesar da gente ter ambientes de trabalho tóxicos e que né, afetam muito a saúde dos trabalhadores, é importante a gente pensar que o trabalho tem aspectos muito positivos para a saúde física e mental das pessoas, né? Se manter ativo. Quando a gente pensa, por exemplo, no envelhecimento, né, do trabalhador, que é um tema também que eu gosto bastante de olhar, eu tive algumas parcerias com a professora Mônica em alguns estudos, né, que ela trabalha com a professora Mônica Ferracini, que trabalha com envelhecimento, e eu com trabalho, assim, por exemplo, o que faz um trabalhador estar fora, né, não estar ativo no trabalho? É interessante, num estudo que a gente publicou também, numa revista de geriatria e gerontologia, com uma aluna minha de mestrado, a Renata, é que a medicação, não a quantidade de doenças, mas a quantidade de medicamentos que o indivíduo consome, uma pessoa mais velha consome, é mais importante para ela não estar trabalhando do que se ela tem alguma doença, né? Então, assim, são fatores muito relevantes, pensando do ponto de vista também econômico, né, social, quanto que o trabalho... Eu não estou falando do trabalho para uma pessoa mais velha, aquele que precisa, né, porque a aposentadoria não permite que ele se aposente de forma tranquila, porque ele não teve as economias. Mas meu pai mesmo, sempre gosto, meu pai tem 75 anos, e o meu pai... Ele tem um posto de distribuição de combustíveis no interior de São Paulo. Ele acorda 4 da manhã e vai dormir às 7 da noite, inclusive no sábado, né? E ele é uma pessoa muito ativa, ele é uma pessoa muito... E isso é muito bom para o físico. Sim. Isso é muito bom para manter a capacidade física e a mental, né? Eu considero meu pai uma pessoa super jovem, assim, né? E, claro, é um trabalho, né, mais físico, mas também tem muita questão financeira, né? Tem um trabalho mental, então o trabalho é muito relevante na vida das pessoas, então a gente precisa cuidar das pessoas além das dores, né? Porque com o envelhecimento a gente também tem uma tendência, né, às doenças articulares, né, um aumento das queixas, né? Então, eu acho que a gente tem que manter a atividade, ser sempre ativo. Quem trabalha precisa estar fisicamente bem, então precisa treinar o físico e precisa estar emocionalmente bem. Então,
do ponto de vista de intervenção, é sempre importante que as intervenções sejam integradas. Por exemplo, para a saúde mental, né, as terapias cognitivo-comportamentais têm mostrado efeito, Sim. né, sendo bastante efetivas. Então, uma intervenção que eu tenho estudado, mas que a gente ainda não tem, porque a literatura é muito ampla e diversificada, são pausas para descanso. Todo mundo sabe que pausa é importante, parar, né, para descansar. Mas os protocolos de pausa, os tempos de pausa para diversos tipos de trabalho são muito diferentes pelas demandas que cada um tem. E ainda a gente tem poucas pesquisas que nos trazem algum caminho, né, de quanto tempo ou qual é o modelo de pausa ideal para cada trabalho, para cada atividade ocupacional, né? Isso se falou muito na pandemia, né? Levantar. Eu acho assim, e como eu estou muito na área, é muito fácil isso para um trabalhador de escritório, é muito complexo para um trabalhador industrial, né? Fazer. Braçal, né? Porque é bem interessante alguma dessas suas falas, Rose, no sentido até de entender as intervenções que são possíveis dentro do ambiente de trabalho, né? E aí eu vou puxar uma pergunta que tem a ver até com uma curiosidade, indo até para o tema da tua pesquisa, que, primeiro, fazer esses trabalhos no local é sempre uma complexidade, né? Então a gente tem essa dificuldade de estar no local e eu queria entender como que são essas parcerias, se são empresas privadas, são questões governamentais, onde que você tem atuado para fazer ciência de saúde no trabalhador e também como que seria essa instrumentação barra avaliação, né? Que é o que a gente tem como tema do teu projeto. Então entender um pouco como que para entender esses desfechos, tá certo ou não dá, a gente precisa conseguir avaliar bem, né? Então, fala um pouquinho para mim como que você tem conseguido essas parcerias para estar fazendo os trabalhos em loco e também como que é essa rotina das intervenções barra avaliações, né? A gente pode até chamar de avaliação de uma intervenção, deixa de ser. Então, acho que são dúvidas que o pessoal pode ter até para as pessoas entenderem alguns caminhos que eles podem chegar e conseguir conquistar para quem quiser ir para essa área. Bom, meu marido é engenheiro de materiais, e talvez por causa disso, eu sempre tive muito contato, eu cheguei a dar consultoria um tempo, dentro das indústrias mesmo, né? Eu sou uma pessoa que já visitei muitas indústrias, de vários, né, desde fábrica de chocolate até indústria pesada, metalúrgica, né, indústria de papel e celulose. Então, as minhas pesquisas começaram com parcerias com essas empresas que eu, através ou não, mas assim, né, eu fui conseguindo contatar, né, a gente fez até uma pesquisa uma vez com um piso antifadiga numa indústria que fabrica bombas de bombear concreto. Então, assim, começou assim, né? Quando eu comecei no programa de pós-graduação, e a minha pesquisa do mestrado, ela teve uma ligação com a Faber-Castell, porque a Universidade Federal, ela tinha uma parceria muito importante, era fisioterapia e engenharia de produção, lá na UFSCar, né? E aí a gente começou, né, apesar do meu trabalho não ter sido dentro dessa empresa, mas a minha professora, a professora Elenice, tinha muita parceria lá. E aí, os meus alunos, talvez, eu acho que assim, a gente atrai, né? A gente atrai as pessoas que nos têm afinidade, né? E os meus alunos, a maioria dos meus alunos, eles trabalham, eles atuam dentro das empresas. O próprio André, né, numa empresa de construção de navios, quando ele fez a pesquisa dele, esse estudo de rodízio, que foi numa empresa de têxtil, lá na Bahia. A gente já fez numa indústria de papel e celulose do Mato Grosso. Recentemente, eu estou com um aluno de pós-doc e a gente vai fazer uma pesquisa numa indústria muito grande lá do Espírito Santo. Então, é nesses contextos, né? Mas eu também tive alunos do Sereste, aqui de Guarulhos, do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, que é um olhar dentro da saúde pública, como você me perguntou. Né? E
do ponto de vista de ferramentas, também é muito amplo, né? A gente avalia desde exposição, né? Dentro da saúde do trabalhador, o que me interessa, por exemplo, em relação à exposição, é magnitude da exposição, quanto, né? Então, por exemplo, quando eu falo de ângulo, de ombro, o que me importa é entender que se o ombro está acima de 90 graus, eu tenho mais risco de desenvolver, né, uma tendinite, uma bursite, do que se eu estou trabalhando num ângulo. Só que isso tem a ver com a frequência do trabalho, né? Então, isso é muito importante dentro da avaliação. Então, como você, né, comentou no início, a gente tem um laboratório, tem equipamentos de análise biomecânicas para fazer isso, e a gente faz, sim, um levantamento de exposição, e no meu grupo a gente trouxe aqui para o Brasil também, a gente fez adaptação transcultural de métodos bem conhecidos para avaliar a exposição, RULA, Strain Index, né, o QEC, e a gente tem estudado muito esses métodos, porque muitos são utilizados também para avaliação na área de perícia do fisioterapeuta, porque avalia exposição, né? Mas a gente também faz avaliação, e até recentemente eu li um artigo que fala da avaliação como uma forma de intervenção dentro da saúde do trabalhador. Por quê? Porque, segundo esse estudo, se você vai acompanhando o trabalhador e você faz uma intervenção precoce, uma orientação, você já conseguiria reduzir muito o risco de uma lesão mais grave, por exemplo, uma dor crônica, né? Porque você, claro, eu estou falando não só de um aspecto biomecânico, mas você poderia, por exemplo, uma pessoa que fica muito tensa no trabalho, porque fica muito estressada, fazer um acompanhamento também, ajudar ela a melhorar, né, outros aspectos, né, encaminhar para uma terapia, alguma coisa assim. Então, a avaliação seria um acompanhamento. E como seria essa avaliação, né? Eu digo que na ortopedia você avalia como uma medida do resultado da sua intervenção, né? Você faz uma avaliação, e geralmente é uma avaliação que olha a limitação, que olha a dor, e que você busca com a tua terapia melhorar esse quadro e, no final, ela reduzir melhorar a capacidade dela, física, funcional, e melhorar a dor. Mas no trabalho, o fato dela ter dor, ele é importante, mas eu não estou muito preocupada em resolver isso. Como eu disse, o meu desfecho é evitar que ele se afaste do trabalho. Então, eu preciso olhar para outras coisas, além da dor. Além a funcionalidade, eu vou dizer para vocês, é muito difícil você pegar alguém que está trabalhando que tem perda funcional. É muito raro você fazer uma avaliação, um teste funcional. De verdade, eu faço uma avaliação de mobilidade mesmo, né? Ativa, passiva, mas é muito raro, porque é uma dor já ainda em fase inicial, a não ser que ele se afastou do trabalho, passou por uma reabilitação, né, e volte com uma limitação, e você tem que controlar isso, né? Talvez ele não vá melhorar o nível, o tipo, né, eu não vou conseguir melhorar aquela condição física dele, mas eu preciso evitar que o trabalho piore o quadro dele. Sim. Isso eu tenho que fazer, porque senão ele vai se afastar de novo do trabalho. Então, esse é um dos desafios que a gente tem para a área, na minha opinião, que eu comecei agora alguns estudos sobre esse tema. Porque o que a gente está usando para fazer diagnóstico e prognóstico dentro da saúde do trabalhador, considerando um desfecho que vai além da dor? Eu quero prever se vai haver uma redução da capacidade para o trabalho. Se essa pessoa, o fato dela estar dormindo pouco, isso pode piorar um quadro dela. Então, eu quero avaliar sono. Eu quero avaliar se ela está ativa, fisicamente ativa, né? Por exemplo, o quanto que um teste de força manual, uma dinamometria, ela pode ser relevante para me indicar a saúde geral desse trabalhador, e não só uma perda periférica, né? E aí, olhando para outros perfis de trabalhadores que eu trouxe aqui para vocês, né? Trabalhadores com deficiência, como que os fisioterapeutas que atuam nessa área estão olhando para projetar? Porque
eu falo que essa área também tem um pouco de gestão, sabe? Você precisa fazer gestão. Sim. Você vai oferecer para a empresa um programa de avaliação admissional periódica do trabalhador, ela quer saber, bom, mas o que eu vou ganhar com isso? Né? O que ela quer? Eu quero evitar que as pessoas procurem os serviços de saúde, né? Porque isso é muito caro. Eu preciso evitar que elas se afastem do trabalho, que elas percam dias de trabalho, porque eu tenho que contratar uma outra pessoa para pôr no lugar, isso vai ser caro. Eu preciso que esse trabalhador esteja saudável por muito mais tempo, Sim. pensando do ponto de vista de saúde pública, né? Porque isso é muito caro, tanto para a área de saúde quanto para a previdência social, né? E a gente está se aposentando, vai demorar mais para se aposentar. Então, eu preciso cuidar disso. E será que as ferramentas que a gente está usando não são só essas da ortopedia, né? Será que o nosso olhar não está ainda muito restritivo? Como eu falei, a gente usa índice de capacidade para o trabalho, tem ferramentas de avaliação de descanso percebido, quanto que a pessoa se sente cansada ao final do dia de trabalho, né? Porque aí no outro dia ela vai trabalhar e se ela não teve uma recuperação, a tendência, né, é que ela vá adoecer, né? E pode ser um adoecimento que não seja exatamente musculoesquelético, mas isso nos interessa também, né? Porque se trata da saúde dele. Como eu falei, fazer, por exemplo, usar Roland Morse, por exemplo, para avaliar incapacidade por dor lombar, é raro porque se a pessoa tem uma incapacidade muito grande, ela nem vai trabalhar. Se eu estou pensando nesse contexto dentro do trabalho, né? Um outro exemplo que eu poderia dar, fora desse contexto dentro das empresas, né, do fisioterapeuta fazendo essa avaliação e esse acompanhamento, são os atendimentos dos centros de referência, da saúde pública mesmo. Por quê? Quando um trabalhador chega no Sereste e tem um diagnóstico de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, Layerdort, né, como a gente costuma dizer, esse trabalhador já está com uma dor crônica, né? Ele já está, entendam, nem sempre ele está afastado do trabalho. Numa pesquisa que nós fizemos lá no Sereste, mais da metade está trabalhando. Quer dizer, ele está trabalhando com um quadro muito sério de dor, né? E até de incapacidade, muitas vezes. E o SUS não está dando conta disso. Sim. Onde ele deveria dar conta? Porque o modelo do Sereste é um modelo de vigilância em saúde, e não um modelo de atendimento, apesar de que o nosso estudo lá foi, né, olhar para o modelo de atendimento que eles faziam. Mas isso já está mudando também, eles estão fazendo uma reformulação dessa política, porque o que é vigilância? É checar os ambientes de trabalho que trazem muito risco ao trabalhador e ter políticas públicas para melhorar esses ambientes de trabalho. Né? Até vamos pensar, substituir máquinas e equipamentos, mudar a forma de execução do trabalho, né? A pressão do trabalho, tudo isso poderia ser melhorado. Então, para quê? Para evitar, a gente não vai evitar 100%, né? Mas para reduzir muito esses quadros crônicos, né? E de pessoas, né? Voltando lá para a questão dos anos vividos com incapacidade, né? Reduzir isso. Isso é muito importante também. Perfeito. Rose, a gente está aqui nos momentos finais e sensacional, né? Toda essa tua perspectiva e o que você vem estudando, acho que é uma coisa muito importante, essencial. E a gente queria, né, para finalizar, entender bem a sua perspectiva futura. O que você, né, espera que a gente possa evoluir agora para construir futuramente? E fazer a chamada final para as pessoas conseguirem colaborar com o seu projeto, né? A gente vai deixar o formulário lá no nosso Telegram, nos nossos canais, nos alunos da pós. Então, fica super à vontade aí para finalizar com essa perspectiva futura da área do estudo da saúde do trabalhador. Então, por favor, fique à vontade. Bom, a minha expectativa é que a gente consiga implementar cada vez mais, né, o conhecimento científico na prática, com a linguagem adequada, porque eu acho que informação é muito importante para os trabalhadores, as pessoas precisam
ter informação sobre saúde para cuidar da sua saúde. Então, eu acho que as pesquisas e essa integração, né, da ciência com a prática, ela tende a crescer. A gente está com uma aluna de pós-doc que está trabalhando com um projeto né, para traduzir as evidências para a prática e trabalhar com implementação mesmo. Eu sei que é um desafio muito grande, mas a gente está bastante envolvido, tem outras parcerias com 2 colegas da UFSCar, com um colega da UNB, a gente tem trabalhado em conjunto também, que são da área. E, do ponto de vista, assim, de avaliação, eu quero muito acreditar que a gente vai aproveitar as tecnologias para criar sistemas de acompanhamento e de avaliação do trabalhador mais ágeis, porque hoje a gente não... Isso talvez seja uma ideia, né, da pesquisa. Eu já tive um projeto, eu já mandei para algumas agências de fomento, né, pensando em empresa mesmo, né, em desenvolvimento de acompanhamento contínuo do trabalhador, sabe, pesquisas de acompanhamento semanal com alguns indicadores. Eu acho que isso vai ser muito importante. Para quê? Para que a gente seja cada vez mais ágeis nas orientações, né, na educação em saúde. Acho que isso vai ser fundamental. A nossa pesquisa, ela quer olhar tudo isso que eu trouxe de como é a avaliação admissional, periódica, são hipóteses, né? São da minha prática, são coisas que eu vivo e que eu vivencio, e eu acho que é isso que é conhecimento, né? Você está ali trabalhando com profissionais que fazem isso e que você consegue enxergar ali um espaço para estudos, né? E que isso possa ser devolvido para esses profissionais, para que eles possam melhorar. Então, eu acho que a gente vai crescer muito junto, né? O pesquisador com quem está ali na prática e está precisando disso, precisando melhorar as suas ferramentas de trabalho. E o que a gente quer saber nesse estudo, né? A gente quer entender quais são os critérios de avaliação físico-funcionais e complementares utilizados pelo fisioterapeuta que avalia trabalhadores e trabalhadoras, em diferentes contextos, tá? Pode ser trabalhador da indústria, de escritório, pode ser pessoas que já fizeram essa avaliação há algum tempo, não estão trabalhando nesse momento, mas já trabalharam com a avaliação, porque, como eu disse para vocês, nem sempre o fisioterapeuta atua com tudo, né? Com todos aqueles itens da área, né? Então, às vezes, ele já fez a avaliação, não está fazendo, às vezes ele é contratado pela empresa para fazer uma avaliação. Tem empresas que querem uma avaliação para seleção de trabalhadores, né? E é muito interessante, mas qual que é o parâmetro que eu tenho para aprovar um trabalhador para uma tarefa ocupacional e não aprovar o outro? Se a força de preensão palmar é maior ou menor, é um critério? Eu não vejo isso, não vejo um parâmetro, né? Um homem ou uma mulher, a mulher tem menor força de preensão. Sim. Então, a gente quer entender o que as pessoas têm usado. Por quê? Uma outra pesquisa do nosso grupo está trazendo um instrumento mais integrado de avaliação, que foi desenvolvido por um pesquisador canadense, e a gente está trazendo, então, a gente quer estudar esse método e aplicar de avaliação mais integrada do trabalhador. Então, é uma pesquisa exploratória mesmo, uma survey, com fisioterapeutas que atuam em saúde do trabalhador, e a gente agradece muito a colaboração de cada um. Ele pode não estar trabalhando em saúde do trabalhador, mas foi contratado pela empresa para fazer avaliações em trabalhadores. E esses também serão muito bem-vindos aí para responder a nossa pesquisa, e a partir dela a gente poder ajudar a melhorar, né, o olhar desses profissionais sobre a avaliação. Perfeito, perfeito. Muito bom, Rosa. Fico bem feliz de poder divulgar, né, e ajudar vocês nesse trabalho. Acho que realmente, como você falou, ele traz dados muito reais. Eu acho que, como você falou, né, da preensão palmar, entender e começar a calcular variáveis cada vez mais pragmáticas
tirando diversas variáveis que a gente olhava de forma muito isolada e talvez agora fazer de uma forma em conjunto para ter respostas mais rápidas de como intervir e fazer alterações, entre aspas, até de tempo reais, podemos dizer, né? E eu acho que quanto mais a gente puder entender quantas variáveis interferem, como elas interferem e como principalmente a gente avalia, né? Acho que é o mais importante para a gente ter uma resposta e essa união em relação à ciência, né? Eu vou pedir para o Rafa fazer um comentário final aí para a gente finalizar. Então, Rafa, fica super à vontade para fazer um encerramento e depois a Rose fala as palavras finais de verdade, de tchau e, e palavras de amor e esperança. Vamos lá. Eu acho que a gente é suspeito para falar, né? Mas os dados têm apontado que a nossa, eu estou falando nós fisioterapeutas, pesquisadores, enfim, que atuam na área da musculoesquelética, a gente endereça uma problemática que hoje está entre os principais motivos do porquê a saúde é tão cara para as empresas, né? Independente do tipo de empresa. Então, eu estava comentando sobre esse cenário da self-tax, né? Com certeza a maioria está indo para esse meio corporativo porque é onde está o maior mercado de crescimento. É onde estão os problemas, é onde está o dinheiro, onde está a possibilidade de não só fazer trabalhos novos ou até explorar novos mercados de atuação, mas também acho que talvez seja um dos lugares onde a gente tem mais possibilidade de inovação, de tentar trazer soluções para olhar para a saúde do trabalhador de uma forma, por assim dizer, diferente de fazer mais do mesmo, né? Às vezes o mais do mesmo funciona e está tudo bem, mas o que a gente tem visto é que é uma área que carece não só de pesquisa, acho que como a Rose trouxe, né, de mais pesquisas de efetividade, de custo-efetividade, de entender o que é o essencial de se avaliar, de como acompanhar, de como intervir, mas também é uma área que tem muito campo aí para atuação profissional, para, enfim, empreendedorismo, para uma série de coisas. Então, eu acho que é um assunto muito rico. A gente está vendo mudanças importantes de algumas leis, né? A saúde ocupacional já é suportada por lei, mas a gente está tendo mudanças agora no cenário, por exemplo, de benefícios flexíveis, que é o maior must-have da saúde ocupacional. E a gente vai começar a ver uma corrida literal armamentista, né? Porque as maiores empresas de benefícios flexíveis, elas vão poder apenas oferecer alimento ou saúde como seus benefícios e não mais se diferenciar, por exemplo, dando benefícios para o RH ou cashback para o RH. Então a gente vai ver um movimento muito forte ao longo dos próximos anos, eu acredito, né, talvez até na próxima década, de novas empresas, novos modelos de negócio, novas tecnologias sendo desenvolvidas para que a saúde do trabalhador seja cada vez mais melhor endereçada, né? Então, com certeza é um campo muito rico, é um campo que precisa de atenção, precisa de novos profissionais. E aquilo, né? Novos profissionais que olhem para esse campo além da ginástica laboral, além da reabilitação musculoesquelética, né? Que olhem para a saúde do trabalhador como um todo. Eu acho que quem olhar para isso está entrando num campo que vai ter uma franca expansão ali, né? Seja como profissional, seja como empreendedor, seja tentando trazer alguma coisa de inovação, seja como pesquisador, não importa. Acho que é um campo que carece de atenção. Então, só para acho que concluir o que eu fiquei refletindo aqui com a tua fala, Rose, eu acho que é um campo que precisa de mais atenção, né? Precisa ser olhado com mais carinho, de fato. Sem dúvida. Rose, queria agradecer muito pelo tempo, pela conversa, por compartilhar tanta experiência, né? Acho que realmente das pessoas que eu conheço que estão perto, você é realmente uma das pessoas que eu tenho como referência quando fala de saúde do trabalhador. Então, espero que a gente possa ajudar, que as pessoas respondam. Então, a gente vai deixar no máximo de lugares possíveis. E é isso. Depois a gente espera também que você traga os resultados desse trabalho para a gente poder divulgar, né? Então acho que é mais importante do que só esse momento da divulgação é divulgar resultados para realmente difundir da forma mais eficaz e eficiente, né? Então, muito obrigado, Rose. Se quiser fazer alguma palavra final, algum fechamento, fica super à vontade. Quero só agradecer a você, Leandro, ao Rafael, pela oportunidade, assim, falar da minha área, falar do que eu estudo e mostrar um pouco, né, da contribuição que a gente vem dando para a área. Eu acho que é uma abertura que vocês me deram, que é muito importante. Eu desejo mesmo que as pessoas tenham uma visão mais clara do que o fisioterapeuta pode fazer. Eu acho que pode fazer muitas coisas. Nós poderíamos aqui ter ficado, e eu até poderia ter aberto aí outras falas e outras oportunidades, mas eu estou muito satisfeita e agradeço muito a vocês.
Nós que agradecemos. Então, porta sempre aberta, Rose, quando você precisar, qualquer outra temática, né? Fica super à vontade. Então é isso. Então a gente vai finalizando. Para você que está escutando nosso episódio, a gente está com as turmas abertas aí, provavelmente está na última semana aí de abertura das pós-graduações de ortopedia, traumato e da especialização em dor. Então, espero todo mundo com a gente. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu!